podem servir de exemplo para nós. O primeiro exemplo é o exemplo de Noé. Esse homem ele é um exemplo vivo de fé e obediência. Noé, ele fez tudo o que Deus ordenou para ele. Deus o ordenou que ele construísse uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio, e Noé obedeceu sem questionar. Ele mostrou uma confiança em Deus invejável. E ele fez exatamente como Deus lhe disse, e mais, enfrentando zombarias e desconfianças, até mesmo da sua família. O segundo exemplo é Abraão. Abraão é um exemplo de fé e confiança. Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Ele seguiu o chamado de Deus para deixar sua terra e ir para um lugar desconhecido, confiando única e exclusivamente na promessa de que Deus daria para ele, que faria dele o pai de muitas nações. E essas referências bíblicas estão lá no livro de Gênesis, no capítulo 12 ao 25, ali tem toda a trajetória, tanto de Noé como de Abraão. Um outro exemplo que é o de José. José é um exemplo de perseverança e perdão. José ele foi vendido como escravo pelos irmãos, passou por muitas dificuldades, mas sempre manteve sua fé. Eventualmente, ele se tornou o segundo no comando do Egito e perdoou seus irmãos e ainda salvou a sua família da fome. É um exemplo assim para nós a ser seguido. E as referências bíblicas são Gênesis do capítulo 37 ao 50. Lá a gente encontra a trajetória de José. O quarto exemplo é o exemplo de Moisés. Moisés é um exemplo maravilhoso de liderança e humildade. Moisés ele liderou o povo de Israel para fora do Egito e ele recebeu os 10 mandamentos de Deus. Noé teve que lidar com muita paciência com o povo de Israel, que eram murmuradores, que eram rebeldes até, e ele mostrou um grande dom de liderança e humildade ao lidar com as queixas, a rebelião do povo no deserto, porque era realmente muito difícil. É um exemplo para nós. E essa referência bíblica é lá no livro de Êxodo, do capítulo 2 ao capítulo 20. Vamos agora a um exemplo de uma mulher, Ruth. Ruth é um exemplo indescritível de lealdade e amor. Ruth, uma moabita, mostrou grande lealdade à sua sogra Noemi e decidiu seguir o Deus de Israel. Ela trabalhou arduamente para sustentar Noemi e foi recompensada ao se casar com Boaz, tornando-se ancestral de Davi e eventualmente de Jesus. E todo o livro de Ruth conta a sua história. O sexto personagem é Davi. Davi é um exemplo assim de coragem e arrependimento. Davi, o jovem pastor que derrotou Golias, mostrou grande coragem. Como rei, ele cometeu muitos erros, mas sempre mostrou um coração arrependido e buscou o perdão de Deus. É um exemplo para nós. E lá no livro de 1 Samuel 16, os capítulos 16 e 30, no 2 Samuel também, o capítulo 1 até o capítulo 24, a gente pode ler mais sobre Davi. Uma outra mulher que é exemplo para nós é Ester. Ester é um exemplo de coragem e sacrifício. A rainha Ester arriscou a sua vida para salvar o povo judeu da destruição, mostrando coragem e disposição para sacrificar-se pelo um bem maior. Ela se sacrificou pelo povo judeu. E todo o livro de Ester, como referência bíblica, conta a sua história. Um outro exemplo para nós, que é o oitavo, é o de Daniel. Daniel é um exemplo assim de integridade e fé como poucos. Daniel, mesmo diante da ameaça de morte,
Ele continuou a orar a Deus. Sua integridade e fé inabaláveis foram recompensadas quando Deus o salvou da cova dos leões. Então, Deus sempre recompensa aqueles que mantêm a sua integridade e a sua fé inabalável. E a referência bíblica é o próprio livro de Daniel. Uma outra mulher que é exemplo para nós, que seria o 9º exemplo, é Maria. Maria é um exemplo de obediência e humildade incríveis. Maria, a mãe de Jesus, mostrou obediência, humildade ao aceitar o chamado de Deus para ser a mãe do Salvador. E apesar das possíveis consequências sociais e pessoais, ela foi realmente humilde e obediente. Isso passou por toda dificuldade, mas para obedecer a ordem que Deus havia lhe dado. E o 10º exemplo é o de Paulo. Paulo é um exemplo de transformação e zelo. Paulo, antes que era perseguidor dos cristãos, ele teve uma transformação radical após seu encontro com Cristo. Ele se tornou um dos maiores missionários do cristianismo, mostrando zelo e dedicação ao evangelho. E as referências bíblicas de Paulo é Atos, os capítulos 29 até o 28, quase o livro de Atos é falando de Paulo, e as cartas que Paulo escrevia às congregações daquela época. E é isso, pessoal. Eu espero que as lições aprendidas e encorajamentos, dessas pessoas possam ser aplicadas na nossa vida diária, que a gente possa tentar praticar o comportamento dessas pessoas e sejamos abençoados por Deus, certamente. E sem mais, eu gostaria de agradecer, pedir que vocês que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.